Você vive dupla jornada como mulher? Ou quem sabe a sua jornada já é tripla ou até múltipla jornada? Essa é a conversa de hoje, nesse vídeo que faz parte do programa O Resgate da Potência Feminina. Eu sou Heloísa Kulcheski e há quase 20 anos trabalho com grupos de convivência, rodas e círculos de mulheres. Nesse programa nós vamos conversar sobre essa múltipla jornada da mulher. Nas pesquisas que foram realizadas aqui no Território do Sol e também nas pesquisas que foram realizadas por muitos estudiosos sobre qual é o maior desafio da mulher na atualidade, e essa múltipla jornada, ela vem sendo a mais citada como a maior dor, o maior desafio do feminino, desse universo feminino, nesse modo como está disposta a nossa vida na sociedade hoje em dia. Bom, para começar essa conversa, é importante que a gente possa saber o que é isso, do que a gente está falando, o que se trata essa dupla ou tripla ou múltipla jornada feminina. Poder dar uma olhada, uma espiada. Opa, como é que tá a rotina da minha mãe? Como é que é a vida da minha esposa? Como é que é a vida da minha companheira? Como é que é a vida da minha irmã? Como é que eu posso olhar para a vida das outras mulheres que convivem comigo ou que faz parte, né, do meu dia a dia, essa convivência com outras mulheres, é começar a observar. Mas vamos começar a partir da tua própria vida, como é que ela está. Quem é essa mulher que está hoje vivendo essa múltipla jornada? Muitas vezes ela não é essa mulher que vai trabalhar lá num emprego formal. Ela trabalha dentro da casa dela. Então ela vai, leva as crianças para a escola e volta para casa. E entre o trabalho dela e a casa, ela passa o dia. E isso tudo vai deixando o dia a dia da mulher tenso, estressante, cansativo. Nem tudo é assim num processo, porque tem os percalços que vêm no caminho. É uma criança, então, que está doente, como eu falei, ou então precisa estar de olho para ver se essa criança não está com um comportamento diferente, se ela está aprendendo a conviver, se ela não está com algum trauma, se ela não está com algum prejuízo por conta de alguma coisa a mais no emocional. E a mãe sempre está olhando para tudo isso. Então, é um pouco professora, um pouco psicóloga, um pouco enfermeira. E aí ela também tem o papel dela de filha, muitas vezes, de alguma mãe mais idosa, que ela tem que dar atenção, que ela tem que estar visitando, levando um remedinho, fazendo uma comidinha especial, um bolo, levando para uma amiga que está doente, visitando alguém que está no hospital. E a mulher, ela vai ampliando tudo isso. É cuidar porque o marido ou o companheiro, né, o esposo, sei lá, ele tá prestes a ganhar uma promoção, então ele precisa de motivação, ele precisa estar bem para receber tudo isso. E a mulher tá ali sendo amiga, companheira, fazendo tudo isso. E depois ela se transforma numa mulher cheia de vontade de ter um prazer, um gozo como namorada, amante, e assim vai o dia a dia. E quem é que consegue viver isso? É possível viver tudo isso? Será que a gente dá conta? Algumas revistas, algumas pesquisas apontam como o maior desafio de uma mulher hoje, então, essa múltipla jornada. A pesquisa que eu fiz aqui no Território do Sol apontou também essa múltipla jornada como um dos fatores mais desafiadores e que mais causam dor, né, estresse para uma mulher. O que acontece? Qual é o resultado quando acontece uma coisa, quando a mulher está vivendo isso, esse dia a dia, nessa correria toda? Então, a mulher, ela pode desenvolver um estresse muito grave, um estresse crônico. Ela pode desenvolver o transtorno de burnout.
que a pessoa trabalha demais e ainda mais se ela tiver pressão e cobrança em torno dela. Pressão, às vezes por falta de dinheiro, porque mesmo trabalhando não tá dando. E às vezes a mulher que faz algum trabalho em casa e não tá tendo um rendimento muito bom, ela fica sempre sentindo culpa, sentindo que deveria estar fazendo mais. Muitas vezes, para algumas mães, por exemplo, que são solo, ela também é o pai, ela também é a presença masculina naquela casa, ela faz todos os papéis, todas as funções. Segundo o IBGE, as mulheres trabalham 7 horas, quase 8 horas a mais do que os homens por semana. É um índice que já vem apontando para nós, só que a gente sabe que em alguns casos, e são muitos, ou quando a mulher é sozinha, ela vai ter essa jornada de horas muito maior ainda. Há mulheres que trabalham desde a hora que acordam ali 6 horas da manhã, mais ou menos, até 11 horas, a hora que ela desmaia e cai na cama, né? Então, o que dá isso por semana? Quantas horas de trabalho? Sem o descanso necessário, sem o momento para viver a polaridade yin, essa força de trabalho, de ir para fora, de estar o dia inteiro correndo, de estar falando, de estar raciocinando o tempo todo, ela mexe com a nossa polaridade yang, a nossa polaridade masculina, que tem todos nós, como eu sempre falo em vários vídeos, né? E aqui tanto no YouTube, no canal Território do Sol, vocês vão encontrar muito material sobre Yin e Yang, também no Instagram, né, no Facebook, Território do Sol, Círculo de Mulheres, nas minhas redes sociais. Esse assunto é um assunto que eu trago muito porque é muito importante. Então, nós temos a polaridade Yin e a polaridade Yang. A polaridade Yin faz o movimento para dentro, para o silêncio, para o descanso, para recuperar energia, justamente, né? E ela é onde acontece dentro de nós, precisa haver essa serenidade, essa pausa, para que a gente recupere forças. E o movimento para fora, que é no dia, que é na luz, que acontece na fala, esse movimento todo, ele ocorre com a força masculina, que nos impulsiona para fora, né? Tá, mas então, só para fazer uma contextualização, quando eu tô falando aqui de yin e de yang, de potência feminina e potência masculina, tô falando dessa força. E dentro da nossa potência feminina mora o descanso, o recolher-se. E se a gente não tem esse espaço, não utiliza essas duas forças de forma proporcional, e a gente acaba usando muito essa força de movimento, de estar fazendo, de trabalhando sem parar, nós começamos a adoecer. E aí entra, né, esse transtorno de burnout que eu falei para vocês, que eu achei muito interessante de perceber que essa síndrome, ela já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como algo que acontece quando alguém trabalha demais. E a gente já tem, né, então, o IBGE apontando nas pesquisas como isso acontece entre as mulheres. E isso causa o quê? Dores de cabeça constante, dores musculares, a insônia pode aparecer, o sono é da polaridade yin. O sono, a melatonina é yin. Nosso cérebro fica escasso de melatonina e a gente não consegue ter um sono bom, o que vai causando mais irritação ainda, porque pensa que é uma pessoa com sono, né? E aí vem problemas gastrointestinais também, batimentos cardíacos acelerados, é a pressão que começa a aumentar. Aí isso tudo pode refletir em isolamento, a pessoa não quer mais sair, não quer mais fazer nada, não procura mais lazer, ela tá sempre cansada, né? Então ela começa a se afastar, não consegue nem escutar mais barulho dos outros, falação, não quer mais ir em nenhuma festa. Isso tudo é a negação que começa, a negação desse movimento, dessa agitação, é reflexo então de quem não aguenta mais a polaridade yang, de quem está sufocado pelo masculino dentro de si.
tá? Não estamos falando de homem e de mulher, estamos falando de duas potências, né? Yin e Yang. A irritabilidade vai ser quase que certa, né? Imagina se não vai se irritar com tudo isso acontecendo. E por último vem aqui citada a baixa autoestima e a oscilação de humor. Então aí as mulheres começam a ser rotuladas de instáveis. As mulheres são instáveis pela sua própria natureza. A mulher é cíclica. E quando ela percebe isso, talvez seja o começo do caminho de cura. Agora, essa oscilação de humor que a gente está falando aqui como um sintoma dessa síndrome, a gente está falando de uma oscilação de humor de estou alegre, estou entusiasmada, daqui a pouco eu estou desanimada, depressiva, triste e passada, né? Então começa essa oscilação de humor que não tem explicação e não se trata então da nossa instabilidade, que são aqueles passeios pela psique, utilizando várias identidades, as deusas que moram dentro de nós. Então a gente não tá falando disso. Olha como é sério tudo isso. É claro que essa é a maior dor das mulheres, porque dela nascem muitas outras dores, muitos outros problemas que vão desencadeando em outros e outros. E quando a gente estuda na terapia de florais, a gente olha muito para as emoções e a gente olha para as emoções aparentes, mas quando a gente vai atendendo as pessoas, a gente vai percebendo que por detrás daquelas emoções aparentes tem as emoções raízes, as emoções básicas que deram origem, então, para aquela síndrome, para aquele transtorno, para aquele medo, para aquela baixa autoestima, para uma baixa autoconfiança e assim por diante. Então, tem emoções raízes que depois a gente nem sabe mais por quê. Por que que você não tem entusiasmo de ler um livro de repente? Porque eu como facilito rodas de leitura, eu percebo a dificuldade que as mulheres têm para ter 10 minutos para ler uma página num dia. Aquilo poderia ser o momento onde ela está saindo do foco da vida cotidiana e entrando numa obra, numa crônica, em uma leitura de uma poesia ou de um texto que a motiva, que a conforta, que a acolhe. Nessa falta de tempo para fazer alguma coisa, como por exemplo a leitura, mas como por exemplo alguma coisa que você gosta e que não está conseguindo colocar na tua vida por conta dessas múltiplas funções. Eu quero mostrar para vocês a história de duas mulheres que eu acompanho muito de perto e que participaram comigo sempre dos círculos de mulheres. E eu quero aqui começar a fazer uma costura do quanto os círculos de mulheres podem ajudar nesse maior desafio que as mulheres enfrentam, principalmente no nosso país. A Elaine e a Nicole são duas mulheres que tiveram também essa múltipla jornada se colocando como uma montanha, e elas tiveram que fazer alguns movimentos para vencer isso, e elas vão contar aqui para nós. Olá, hoje eu vim contar para vocês como que o Círculo de Mulheres fez diferença na minha vida. Primeiro eu tenho que contar como que eu era antes, e agora, e depois, o que mudou. Então a Elaine antes, como que ela era? Ela era uma pessoa super yang. Pensa assim que eu trabalhava dia e noite. Para mim, olhar para o meu eu, para o meu ciclo menstrual, imagina, não tinha tempo para isso. Eu tomava anticoncepcional contínuo para poder não menstruar, porque eu tinha que estar sempre ativa no mercado. Eu fui gerente nacional de vendas e marketing de uma indústria de alimentos. Então, ela exigia muito que eu tivesse sempre pronta, dando palestras, treinamentos. Então, eu não me dava, vamos dizer assim, o luxo, né, entre aspas, de ficar em casa quando eu pudesse. Quando eu quisesse ficar quietinha. Não, hoje eu não estou disposta. Não olhava para isso. E o que acontecia?
Era infecção urinária, era, né, coisas assim que a gente vai passando pela vida achando que é normal. Quando eu conheci o Sagrado Feminino, no início eu falei, meu Deus, como assim, né? Não vou menstruar certinho, prestar atenção nos meus ciclos, não vou ter tempo para isso. Mas foi aí que eu engravidei. E daí, quando eu tive a Sara, isso há 10 anos atrás, eu comecei a ver que realmente eu precisava. Eu precisava olhar para o meu corpo, prestar atenção, ficar quietinha quando o corpo exigia, né? Me respeitar em primeiro lugar. Foi aí, então, que eu procurei um círculo de mulheres, a Heloísa já fazia, eu comecei a frequentar, tive um pouco de resistência no início para tirar o anticoncepcional, mas quando eu fiz um processo de cura no útero e realmente resolvi que eu iria anotar cada dia do meu ciclo, eu sou muito metódica, então comprei uma agendinha onde eu anoto que lua que a gente está no céu. Imagine, prestar atenção na lua que estava no céu, sincronizada com o meu ciclo. Era uma coisa que antes, fora do meu contexto. E aí foi também que aprendi a olhar para o yin. Eu só tinha um yang, eu só vivia no mundo yang, né? O yang é o para fora, é o mundo masculino, né? O meu universo masculino era bastante ativo, até porque o mercado exigia que eu estivesse sempre pronta assim. Mas quando eu comecei a olhar para esse yin, olhar a beleza de ficar em casa, quando eu quero ficar embaixo da coberta assistindo assistindo um filme, tomando um vinho, porque não estou afim hoje de dar palestra. Foi aí que eu comecei a entender, porque assim eu pude respeitar mais o meu ritmo. Eu me curei. Nunca mais tive as infecções urinárias, problemas, qualquer um. A minha menstruação, ela regularizou de uma forma que eu anoto na minha agenda assim, ó, nesse dia eu vou menstruar. E é exatamente naquele dia. Então eu já reconheço aquela dorzinha de cabeça que me incomodava um dia antes, agora ela só está vindo me avisar. E eu comecei a gostar de ficar quietinha, de estar comigo. Isso me equilibrou em diversos setores da vida. O emocional, o sentimental, né? Aquela carência que às vezes existia, talvez era carência até de mim mesma, não era nem de outra pessoa. Olha que descoberta isso. Foi para mim um divisor de águas. O círculo de mulheres, participar, fazer parte desse sagrado feminino, foi na minha vida um divisor de águas. Então eu só tenho a agradecer que hoje eu tenho o meu yin, o meu yang, e melhor, consigo detectar várias questões na minha saúde, na minha vida, e é tão bom se respeitar. Gratidão ao Círculo de Mulheres. Olá, eu me chamo Nicole e eu vim aqui contar um pouquinho sobre um desafio que eu enfrento há muitos anos, talvez desde que eu me conheço como mulher, e que eu descobri que é um desafio de quase todas as mulheres. E foi tão importante para mim descobrir isso, que aí eu fiquei com vontade de vir aqui dividir com vocês um pouquinho sobre isso, que é esse acúmulo de funções que a gente carrega, né? Eu sou mãe de 3 crianças pequenas, sou casada, tenho um projeto que envolve crianças, natureza, atividades artísticas na natureza. Então, o meu dia a dia é sempre fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Eu me vejo terminando um post com alguma arte, alguma dica, né, artística com natureza, e ao mesmo tempo a criança gritando atrás e pedindo alguma coisa, e tendo que ir ali desligar alguma comida, fazer alguma coisa, e pensando em outras tantas coisas, né, que a gente acaba sem conseguir desligar, né? E eu sinto que esse é um desafio da nossa, né, da nossa sociedade, assim, das mulheres, o quanto a gente vive isso, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa sobrecarga, muitas coisas. Acho que o grande aprendizado é ir vendo o que é de fato prioridade, conseguindo dizer não, conseguindo pôr limites, conseguir fazer pausas. E tudo isso eu fui aprendendo quando eu comecei a participar de um círculo de mulheres com a Heloísa.
E a gente começou a conhecer novas mulheres e começou a falar sobre isso. E é tão gratificante quando a gente compreende todos esses processos e que outras mulheres também passam por isso, porque a gente passa a entender que a gente tá dentro de algo que é maior, né? Que existe algo socialmente imposto de que a gente tenta fazer inúmeras coisas, né? A gente, enfim, é uma conversa super profunda, mas que os círculos de mulheres acabaram proporcionando. Então, esse é um espaço seguro onde a gente consegue falar sobre isso, falar sobre o que é prioridade pra gente, sobre o que não é prioridade pra gente, né, meu amor? Então, esse é um espaço seguro onde a gente consegue falar de coisas que são muito sutis, de coisas que são muito desafiadoras pra gente enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto filha. E a gente vai construindo como se fosse. Na verdade, a gente vai costurando, como se fosse assim uma linha que vai tecendo as nossas vidas e a gente vai se identificando uma com as vidas das outras, assim. E isso é muito incrível. E uma outra coisa também que me ajudou muito a entender esse processo desses muitos desafios, assim, e essas muitas mulheres que moram dentro de mim, né, foi entender a ciclicidade, foi entender o quanto a gente é cíclica, o quanto a natureza é cíclica, que tem momentos que eu vou estar muito produtiva, vou estar com muitas ideias, vou estar conseguindo planejar de uma forma super organizada, momentos que eu vou estar fazendo mesmo, colocando as coisas em prática, e momentos que eu não vou conseguir fazer nada disso, momentos que eu preciso me retirar desse campo de fazer, fazer, fazer. E ter entendido isso fez com que eu me dedicasse e reconhecesse em mim esses momentos de uma grande produção, então eu conseguia fazer muito para poder relaxar nos momentos onde eu me sentia com mais vontade de descansar, com mais dificuldade de responder a tantas demandas. Então, ter reconhecido, principalmente dentro do meu ciclo menstrual, mas também observando, né, os momentos que eu não estava menstruando porque estava gestando ou porque estava amamentando, no pós-parto, todos esses momentos, eles me trouxeram essa conexão com a Lua, de entender que como a Lua tem momentos de expansão e de retração, a gente também tem. E isso para mim é um valor inexplicável, de entender isso na prática, de aplicar no dia a dia e entender que a gente pode se amar e se cuidar a partir da nossa ciclicidade, entendendo o quanto a gente é cíclica, entendendo o quanto a gente pode aproveitar essa ciclicidade para criar uma forma de se relacionar feminina, né? E não a gente tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo, sempre, e a gente se cobra muito, né? Então, eu acho que esses dois ganhos, assim, do círculo de mulheres para esse desafio, né, que eu vivo enquanto mulher, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, aprender sobre a ciclicidade e poder dividir com outras mulheres e costurar essas nossas vidas foram dois aprendizados, assim, inesquecíveis. Que fantástica, né? A história delas, esse relato, como motivador, nos entusiasma, né? A olhar de uma forma diferente. E dentro dos círculos, né, de mulheres, o mais assim incrível é poder olhar mesmo, né, umas para as outras e perceber essa vulnerabilidade da múltipla jornada. E aí você percebe que não está sozinha, que outras mulheres também estão enfrentando essa mesma dificuldade. Começa, então, um sentimento de pertencimento, né? Esse é o meu grupo, esse é o meu lugar, aqui eu posso falar disso, eu não vou ser discriminada, eu não vou ser uma mulher fraca porque eu não estou dando conta de tudo, eu posso falar disso, não é uma reclamação que mais uma reclamação chata, que muitas vezes no nosso dia a dia a gente começa a falar disso, as pessoas já não aguentam mais. Não, no círculo você pode falar disso e pode ouvir então isso. Então isso começa a nos acalmar. E o modo como cada uma está lidando com isso, está enfrentando, e aquelas que encontraram as saídas começam a contar. E a doutora Clarissa Píncola Estes, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é esse livro aqui, ela fala nesse livro conosco sempre por meio de contos,
onde tem lá a personagem principal, e aí tem toda a sua jornada, como é que ela venceu certos desafios. E ela fala, a doutora Clarissa, como uma psicanalista incrível, PhD nessa área do universo feminino e os arquétipos que moram dentro de nós, essas potências que nós temos, esses modelos guardados dentro de nós. Então ela fala muito que quando a gente escuta um conto, mesmo que seja um conto de fadas, mas um conto de qualquer cultura, quando alguém está contando um conto, a gente imediatamente, a partir de um fato, de um momento, de um jeito, de uma roupa, de um acontecimento, a partir de uma situação, né? A partir de algum dado da história que você se veja na personagem, que você diga assim, nossa, também gosto disso, nossa, minha vida também tem esse problema, nossa, eu também tenho esse desafio, esse momento é parecido com o meu momento de vida. Você se identifica. E a partir dessa identificação que você tem com um conto de fadas, ou com outras histórias de outras mulheres, de outras pessoas, a partir do momento que você se identifica, e isso também pode acontecer com filmes, com, né, uma peça de teatro, enfim, a arte, ela está aí para nos reconectar conosco mesmo, né? Mas voltando ali então, a partir do momento que você se conecta com a personagem, se reconhece nela, acontece um espelhamento, é um modo reflexo. Você se vê naquele papel e a partir daí, o que ela fizer vai abrir espaços mentais e você vai perceber nesses espaços novos caminhos para você fazer na tua vida. Você não vai copiar o que a donzela fez ou o que o velho cansado da mata fez. Você não vai fazer igual, claro, mas você vai abrir possibilidades para novas saídas para você. Por isso que os contos, os mitos, né? Os mitos vão profundamente mexer com isso. E quando você olha vamos dizer, um filme onde a mocinha tá ali, a heroína tá ali naquele sofrimento, é prova em cima de prova, e ela tá iludida por alguma situação, por algum sofrimento, ela tá sem poder enxergar-se, e ela tem um potencial incrível, mas ela não vê aquele potencial. Quando ela percebe que ela tem uma outra saída, ei, tem um caminho por aqui que você não percorreu ainda, você pode ir por esse caminho. Quando ela vai por ali e ela percebe que por ali ela tem que ter uma outra postura, por aqui, por esse caminho eu vou, mas por aqui eu tenho mais coragem, porque aqui eu sou eu sou a própria Deméter, ou eu sou a própria Afrodite caminhando, ou eu sou uma Atenas, e vai por aquele caminho diferente, você renasce em si mesma. E é disso que os círculos tratam, e na escuta de outras mulheres você começa a se transformar também. Você pode até ir para um círculo de mulheres de forma muito despretensiosa, ou até porque alguém te convidou e você vai então fazer aquilo, mas lá, chegando lá, você pode ter a escolha de se entregar e viver aquele momento e escutar aquelas mulheres e se emocionar com elas e abrir a tua mente, né? Literalmente para outras possibilidades e caminhos no mundo interior e deixar que outros arquétipos venham inundar numa vibração mais potente dentro de você para você seguir a tua vida. Isso se torna incrível, mas você pode também ir para um círculo e nada disso acontecer. Você pode ir para qualquer lugar mais fantástico do mundo. Você pode fazer uma viagem para a Itália, passear naqueles barcos lindos, maravilhosos. Você pode estar escutando a música mais sublime. Você pode estar fazendo coisas maravilhosas. Mas se você não se abrir e não estar naquele momento presente no agora, você não vai adquirir
aquela transformação. E além de perceber a si mesma nas outras mulheres, nesse fenômeno de espelhamento, né, de reflexo e descobrir essas novas saídas para o teu momento de vida difícil, você muitas vezes pode descobrir que você está vivendo alguma coisa também, porque você pode estar ainda sem ter noção de que você está passando por algum pacto com a vida que está indo contra si mesmo, que você está vivendo contrário à sua saúde, contrário à sua motivação, à sua autoestima. Deu uma gelada por aqui, tive que me agasalhar para a gente poder continuar. Mas o seguinte, quando a gente está falando, então, nessa questão de múltiplas tarefas na vida de todas as mulheres, é claro que a gente sabe que tem uma divisão, né, uma escala de cada vez ir ficando mais difícil para algumas mulheres, principalmente pela questão financeira, né? A mulher ela vai tendo mais tarefas, mais funções, quanto mais ela tem uma carência econômica, né? No Brasil, várias pesquisas, principalmente, né, o IBGE vem confirmando isso. Então, esse desenho de que a mulher trabalha mais horas atendendo outras pessoas do que os homens, quase o dobro, cuidando de outras pessoas, né? Seja às vezes alguém da família, alguém que está precisando de cuidado, ou os filhos mesmo, né? Ou cuidando da mãe idosa. Então, as mulheres cuidam mais de outras pessoas. A mulher, nós temos vários tipos de mulher. Tem a mulher negra, que vai ser a mulher que mais sofre nessas situações. Elas acumulam mais dificuldade no nosso país. Se ela é sozinha, mãe sozinha, tudo isso vai se acumulando e vai se tornando mais estressante, mais difícil. Eu, como mãe também, agora tendo meus filhos adultos, quase todos já adultos e já sou avó, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, o que eu faria hoje? Tem sim, tem algumas coisas que eu faria bem diferente. Uma delas é eu não assumiria tantos compromissos que as outras pessoas vêm às vezes e entregam pra gente, sabe? Convites, eu não aceitaria tantos convites para fazer tanta coisa. Eu pararia um pouco mais para pensar antes de ir dizendo sim e aceitando tudo, principalmente quando eu tinha meus filhos pequenos. Então eu acabava assumindo muitos compromissos, muitas reuniões e comunitárias, não somente de trabalho, mas pela condição econômica, por estar em alguns períodos sendo mãe solo e atravessar algumas fases assim onde eu é que tinha que dar conta mesmo da minha casa, deles, dos cuidados. Então, muitas vezes eu me senti tensa, sim, e tudo que eu queria era mantê-los, né? Era dar o básico, pelo menos, para que eles, né, tivessem um lar harmonioso, tivessem condições de se desenvolver com saúde e harmonia, né? E era o meu papel sem ser negligente. No entanto, eu ao mesmo tempo ia assumindo outros papéis e funções na sociedade, na comunidade, na igreja, no centro espírita, onde quer que eu estivesse, eu ia simplesmente dizendo sim e assumindo compromissos, e assumindo também compromissos de ajudar outras pessoas, que é muito louvável, maravilhoso. Talvez eu tenha feito coisas assim muito legais na vida de algumas pessoas. Mas em contrapartida, eu percebo que naquela fase da vida, quando eu poderia ter parado um pouco mais e prestado atenção à minha vida e à vida da minha família mais próxima, eu deixei muito de lado. Então, eu tô falando isso de forma muito pessoal porque eu acho muito importante. Eu gostaria muito que alguém tivesse falado para mim isso. Eu gostaria, não sei como eu iria reagir, né? Mas eu gostaria muito de ter tido mais paz dentro assim, no sossego,
para cuidar deles, sem me sentir culpada de não estar aceitando tantas tarefas. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que você que está passando por isso está me entendendo sim. Olhe para a sua vida. Eu trouxe uma ferramenta que já utilizamos num círculo de mulheres e já utilizei muitas vezes nos atendimentos terapêuticos, no percurso dessa jornada de despertar para si mesmo com muitas pessoas. Ajuda muito a fazer a gestão do tempo na sua vida. É a roda da vida. Já conhece essa ferramenta terapêutica? E vocês podem encontrar esse modelo de desenho da roda da vida, mas eu vou mostrar a minha para vocês, porque é muito interessante. Eu gosto de escrever em papel grande, de fazer meus processos de autodescobrimento. Eu vou mostrar para você agora meu rascunho aqui, tá bom? Então, essa é a minha roda da vida. Nada mais do que fazer tipo uma pizza e dividir em 10 fatias, tá? E nessas fatias você vai colocar as dimensões da tua vida. Então, olha lá. Primeira fatia da pizza, dinheiro e finanças. A segunda, carreira, o seu desenvolvimento intelectual, saúde e disposição. Como é que tá a tua saúde física, a tua disposição? Depois, a sua lazer e os seus divertimentos. Quais são os momentos que você pratica algum hobby, que você se diverte mesmo, que você se solta. Depois, ambiente, vida social, grupos de amigos que você tem, tá? Como que é? Como que tá? Aqui, como é que é a sua vida na questão de contribuição, doação, trocas? Como que você funciona nessa parte da sua vida? Depois, a sua vida sentimental. Como é que é a sua vida amorosa? Como é que é a sua vida com a sua família, com as pessoas que você ama? Você tem dado atenção, importância para os momentos com eles? Como é que é isso, né? Bom, depois eu vou falar como é que você vai fazer com tudo isso. A próxima é a vida interior, sua conexão com você mesma. E depois os estudos mais nobres, o que é que você busca para despertar cada vez mais? O que é que você estuda? Você faz parte de algum grupo, de algum movimento, de alguma roda de leitura? Como é que tá isso para você? E devoção, que é a sua espiritualidade. Eu estou dando todos os nomes que eu utilizo nas minhas dimensões de vida, tá? Tem roda da vida que você vai encontrar pronta na internet e muitas imagens desse desenho aqui, só que eles vão ter outros nomes, tá bom? E eu acredito muito que você tem que olhar e fazer a tua roda da vida. Talvez você não coloque os mesmos nomes que eu, mas o importante é que você pegue um modelo, divida a tua vida em todas as múltiplas dimensões e papéis que você representa na vida e olhe para eles. Eu peguei aqui, ó, dá para ver que eu peguei um lápis amarelinho para pintar, não sei se dá para ver bem na imagem aí, vamos ver. Dá para ver que eu pintei com um lápis bem amarelinho e fui pintando mais forte e mais até saindo do núcleo e indo em direção à borda aqui, conforme assim, opa, essa dimensão até que tá bem cheinha, eu faço bastante disso e eu tô cuidando disso. O quanto de tempo durante uma semana você dedica para essas fatias aqui? Então é assim que você vai pintar cada dimensão dessa. Então você pega lá um lápis, pode pegar lápis, uma cor para cada fatia, para ficar bem definido, mas você vai pintar. Então pode ver que eu pintei bem forte aqui, algumas, e outras eu deixei bem branquinho, tá vendo? Olha só. E isso me mostra, você pode fazer com lápis mais forte. E eu fui colocando bilhetinhos para mim dentro de cada dimensão.
O que que me deixa forte em cada dimensão dessa? Qual é a minha habilidade? O que que transborda da minha alma mesmo? O que que eu gosto de fazer em cada dimensão dessa, tá? E aí é bem importante o trabalho daqui em diante. Olha só, cada dimensão dessa ali eu fiz um. Eu gosto muito de escrever, né? Escrever é a minha cura, é a minha medicina. Então, eu dividi, né, a folha, só simplesmente fui escrevendo o que é que cada dimensão dessa faz bem para mim, o que que eu gosto e preciso melhorar em cada dimensão dessa, principalmente aquelas que eu não pintei muito. Por exemplo, se eu não faço esse meu momento de devoção, de reconexão, eu não sinto paz. Eu não sinto paz, eu não sinto calma, eu não sinto consciência em mim, sabe? Sobre o todo que eu sou, não me sinto plena. Então, quando eu me conecto e faço um momento de meditação ou de yoga, por exemplo, faço uma prática de yoga e uma meditação, eu preencho toda essa dimensão aqui, né? Eu preencho toda essa dimensão, mas eu preciso saber, e foi aqui que eu escrevi, como é que eu preencho cada dimensão daquela ali. Como é que eu cuido da minha vida, da minha saúde? Vamos ver aqui. Olha a minha saúde branca. Eu não pintei ela muito de amarelo, tá vendo? Não pintei quase nada. Opa, deixa eu colocar bem aqui no centro. Meu dedo tá aqui. Eu não pintei quase nada. Minha saúde tava terrível na época que eu fiz isso. E aí, eu coloquei aqui. Olha, eu vou ler para vocês. Vamos ver se eu acho aqui. Isso aqui eu fiz em 2019. Eu tô mostrando para você. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram na minha vida. Cadê a minha área de saúde? Olha o que eu coloquei. Fazer um cardápio saudável, uma rotina, né? Uma rotina natural, um panchakarma, né? Que eu gosto muito da medicina ayurvédica. Fazer um check-up médico, um diário da saúde, né? Um diário a gente usa nos círculos de mulheres, então o diário da lua vermelha. Eu vou trazer qualquer dia, nós vamos falar só do diário da lua vermelha, tá? Aqui daí eu coloquei algumas ideias para mim. Ó, dia do banho saudável e recuperador, onde eu passo óleos, cremes, faço imersão em ervas e ou vaporização, entre outras coisas. Ter um dia para ter um descanso diário no meio do dia ou 2 vezes por dia num lugar acolhedor, que dentro da minha casa, ou então, né, no jardim, no quintal, para quem mora em apartamento é hora de descer. Sabe aquele lugarzinho que tem aí no teu condomínio, bem gostoso, onde bate um solzinho? Então, que tal? 1 vez por dia você vai para lá, outra vez por dia você fica dentro da tua casa. São 5 minutos sentadinha, quietinha, que você vai se conectar com a tua potência feminina, com o teu yin, tá? Lembra que potência feminina é tudo que é silencioso, é calmo, é sereno, é com você mesmo, é sozinho, é no escuro às vezes. Fazer uma respiração Ujjayi, né, que é uma respiração do yoga bem forte, onde a gente faz movimentando, tremendo a garganta, fazendo até um barulho, porque ela traz energia yang, energia masculina, para a gente poder depois ir realizar as coisas. E nutrir os órgãos dos sentidos. Olha, eu juntei tudo o que eu gosto e coloquei aqui como uma meta para mim. Hoje, eu posso dizer que lá de 2019, hoje eu tô muito mais saudável. Muitas coisas aqui foram implementadas. Eu comprei uma bacia. Eu não tinha uma bacia para fazer um banho de assento. Eu não tinha uma bacia boa para fazer um escalda-pés. Então eu comprei, eu deixei os meus kits todos prontinhos. Eu faço muito escalda-pés, Curitiba é muito gelada e inclusive agora meu pé tá completamente congelado aqui. Então o que é importante? A gente ter o jeitinho da gente se cuidar.
Se você tiver na tua casa, pensar em você. E eu só falei aqui, ó, da saúde, mas eu também fiz no meu lazer, desenvolvi tudo o que eu gosto e o que eu posso fazer e colocar dentro da minha rotina. A vida social. Quando é que eu me encontro para bater papo, para tomar um chopp quem é de chopp, para tomar vinho quem é de vinho, para tomar suco, drink, o que você quiser, mas qual é o dia que você faz isso? Que você nutre o teu yang com os teus amigos, que você bate papo, né? Ou outra coisa que você goste de fazer. Preste atenção na tua roda da vida. Escolha lá quais são os caminhos para cada dimensão, anote, faça uma meta e eu tenho certeza que se você fizer isso junto com outras mulheres num círculo, vai ser muito legal. E aqui ficou então uma dica super especial de um movimento que você pode fazer aí com as mulheres no seu entorno, na sua família. Reúna as mulheres. Um círculo pode ser uma reunião que você faz com as mulheres da tua família. Mas também um círculo pode ser um movimento, uma ferramenta profissional para quem é da área das terapias, terapias integrativas, ou para psicólogos, para profissionais da área de saúde mental, principalmente. Realizar o Círculo de Mulheres tem sido cada vez mais libertador. E se você perceber que esse movimento, tanto como a Elaine, como a Nicole trouxeram aqui hoje, preciosidades, dicas, né, muito preciosas para nós, e mais esse material da Roda da Vida, há uma saída. E claro que é preciso diálogo dentro de casa, quando a gente tem uma família que pode colaborar, divisão de tarefas, ninguém tá te ajudando, todo mundo é dono da casa, não é só você, aquelas crenças todas aí. E assim, vá cuidar de você, vai estudar, vai fazer a tua roda da vida, vá manter a tua conexão. O nosso compromisso maior é com a gente. O primeiro compromisso que você tem é com você. Então não se coloque em último lugar, porque senão você não vai conseguir fazer mais nada na sua vida. Aquela velha história do avião, que se você não coloca a máscara primeiro em você, você não vai conseguir colocar a máscara em mais ninguém. Agora, se você colocar em você e ficar lúcido e se salvar, você consegue ir ajudando e distribuindo máscaras para todo mundo. Então vamos fazer isso na vida. Chega de ser a rainha da múltipla função. Chega de erguer isso como um troféu. Isso não faz parte de uma vida plena. Isso é uma vida fragmentada, onde você vai tendo medalhazinhas sem valor para o teu eu profundo, para o teu si mesmo, só para o ego mesmo que tem valor. Então, eu agradeço a sua companhia por aqui. Espero que esse encontro de hoje tenha trazido para você alguma motivação para você organizar a sua vida, para você fazer as coisas que você gosta, que você seja assim, ó, muito feliz. E lembre-se que a tua história, o teu comentário pode inspirar outras mulheres que vão se conectar com você, que vão fazer espelhamento com a tua vida, vão se sintonizar. Opa, aí pode ter uma saída para mim, vão abrir as conexões mentais, abrir o leque, né, de soluções, de possibilidades. Então, comenta aí, é muito importante, e também é importante para que as redes sociais, né, as plataformas compreendam que esse vídeo, esse material, esse conteúdo é importante e que ele pode chegar para mais gente. Salva aí esse material para você poder assistir outras vezes, quando você estiver assim enforcada. Manda para aquela mulher também que você sabe que anda aí super atarefada, super cansada, tensa. Essa semana eu vou fazer um recorte de um círculo de mulheres onde a gente estudou uma história que é os 3 cabelos de ouro, acho que é isso, que fala muito sobre um velho cansado. E esse velho cansado pode estar morando dentro de você. Então eu vou contar essa história essa semana, fica de olho por aí, tá bom? Um beijo
muito grande. Um abraço bem quentinho aqui de Curitiba para você aí do Brasil inteiro, mulheres que estão fora do Brasil e que estão aí com essa coceirinha de abrir um círculo de mulheres. Fica comigo porque tem muito conteúdo para você.